Guilherme Barros, vim lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para vir conversar com vocês, dividir um pouquinho do meu conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que tu distribui e não perde. Talvez o amor também, né? E também vim aqui com carinho, com amor para trazer as coisas para vocês, porque eu gosto muito do estado de vocês. E queria começar então agradecendo a Softex pelo convite de estar aqui, principalmente que é ao lado do meu parceiro, amigo Antônio Cavalcante, e trazer esse tema. Para a gente começar então, queria entender primeiro entre vocês quem é da saúde aqui, quem é que é da área da saúde. É da saúde, tá? Legal. Tecnologia, todo mundo? Boa parte. Metade é NV. Metade é NV aqui. Tá ótimo. Ou foi. Tudo bem. Então, bom, a gente vai falar um pouco sobre interoperabilidade. A gente vai falar sobre interoperabilidade e a interoperabilidade, eu vou já começando pedindo uma licença poética, porque essa definição fui eu que fiz, mas se vocês colocarem na internet o que é interoperabilidade, provavelmente vai vir uma variação dessa definição. Então, pode trazer mais termos ou não, mas basicamente, interoperabilidade é a capacidade de fazer com que sistemas diferentes, de diferentes tecnologias, conversem entre si, né? Então, através de padrões, porque a outra alternativa seria fazer uma integração pura e simples. E aí depois eu vou poder comentar ao longo da fala as diferenças de integração e interoperabilidade, também por que se usa mais interoperabilidade na saúde. Aqui, rapidamente, tem outros diagramas assim, que dividem diferente, tá? Mas o mais tradicional, assim, a melhor forma de capturar isso são com esses quatro níveis de interoperabilidade. Então a gente começa com uma interoperabilidade fundacional, que é basicamente uma troca simples de informações, de dados. Depois temos a interoperabilidade estrutural, que é onde já se aplica alguns padrões. E depois a gente começa a adicionar contexto a essa interoperabilidade, que vai ser a interoperabilidade semântica. E por último, e não menos importante, é a interoperabilidade organizacional, que é onde traz governança, política, e eu diria que é onde está o grande gargalo das integrações de informações. Por quê? Porque, tecnicamente, os padrões já são conhecidos, como HL7, FHIR, que são padrões internacionais de troca de dados em saúde. As instituições que não usam esses padrões podem fazer a troca através de JSON. O que acontece é que, apesar de tecnicamente isso ter avançado bastante, a possibilidade de fazer conversa entre sistemas usando esses padrões, a gente tem uma dificuldade muito grande justamente por causa da política e da governança. Então, as instituições têm visões diferentes, têm pontos de vista divergentes, né, e até certo ponto conflitantes devido ao modelo estrutural da saúde, que é baseado em taxas, né, valores por serviço, e isso acaba dificultando em que, por exemplo, operadoras de saúde sentem à mesma mesa de hospitais, que hospitais sentem à mesma mesa, visando troca de informações, né? Não estou falando que o pessoal de repente sai para almoçar e é tranquilo, mas visando troca de informações de saúde, as informações estão todas compartimentadas, devido a essas questões, essas dificuldades que a interoperabilidade organizacional ou cultural, também vai ouvir falar sobre isso, proporciona, né? Bom, e aí, falando um pouco de interoperabilidade no mundo, então a gente tem o principal país que pratica interoperabilidade é os Estados Unidos. Não em termos de percentuais, vocês vão daqui a pouco ouvir, mas eu vi na internet que a Estônia tem um modelo 100% integrado. Claro, tem outros países, né? Na Escandinávia tem vários, na Noruega tem também, tem o SUNED, que é o sistema de saúde deles, é todo unificado, então qualquer médico pode acessar o prontuário de qualquer paciente, claro que tem que ter o consentimento, e qualquer paciente pode acessar o seu prontuário
de toda a história que ele tem no país. Mas aí nós estamos falando de um país muito divergente dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo. São países pequenos, com uma população menor, com um alto investimento, as pessoas com alta renda, né, per capita. Então isso muda bastante de figura. É bem mais simples organizar, não é mais fácil, mas é mais simples organizar um sistema de saúde do ponto de vista de tecnologia quando se trata de países menores. E aqui, então, basicamente, eles, apesar deles estarem bem para frente, né, na questão da interoperabilidade, eles também têm dificuldades, eles têm competição entre vendors, eles têm o bloqueio, a dificuldade de que as instituições não querem liberar os dados, porque entendem que os dados são seus e, na verdade, os dados são dos pacientes, né? E eles, então, fizeram alguns atos lá, e no final, em 2016, dezembro de 2016, eles fizeram esse ato da cura do século XXI, que foi o início, né? Foram várias políticas para a integração de informações de saúde. Depois, em outubro de 2022, foi aplicada a seção 4003, que é onde deixa explícito a questão da obrigação da troca de dados de saúde entre as instituições. E a partir daí, então, é que eles desenvolveram, junto com o ONC, que é o organismo que está ligado ao Ministério da Saúde deles, os guias de implementação, os Implementation Guides lá da interoperabilidade. E, bom, com esses guias de implementação, ainda assim, o ano passado, ou esse ano, não foi ano passado, eu tive numa palestra lá, que estava o pessoal do Ministério, os hospitais, e eles estavam literalmente brigando lá, até fiquei meio assustado, falei, os caras vão sair no tapa aqui, né? E eles estavam brigando porque estavam discutindo sobre a questão dos guias, de alguns padrões, alguns tipos de informação que estava conflitante e eles não estavam conseguindo fazer, e estavam discutindo lá com o pessoal que definiu, né, os guias de implementação. Então, assim, eu quero dizer que é uma jornada, né, é um processo extremo, complexo, mas que tem modelos, né, que estão dando certo, né, através dos padrões que eles estão utilizando, que é o HL7 E aí, um negócio que acelerou lá o processo deles foi a construção desse projeto da 20. Por quê? Porque nesse projeto eles envolveram os vendedores de soluções, então tá a Oracle, tá a Epic, tá as grandes empresas de prontuário eletrônico do mundo, e também tá lá os hospitais e as operadoras, tá? E aí com isso eles conseguiram então acelerar esse processo de interoperabilidade. Aqui tem uma iniciativa semelhante do Canadá, que também fizeram esses dois projetos da Tom, um pouco mais recente. O Canadá, territorialmente, até é um país grande, mas também, em termos de população e estrutura, ele é diferente, também, de novo, é mais simples, não é mais fácil, mas é mais simples. E eles adotaram uma outra estratégia que é mais baseada na questão de ter um sumário do paciente para que quando ele saia de um local para o outro ele consiga ter essas informações e os médicos ele consiga disponibilizar para os médicos que forem fazer o seu atendimento em outro local. Mas de qualquer maneira lá de 8 ou 9 estados eles estão em implementação em 4, tá? Mas eles aceleraram aqui também, envolvendo 9 vendas, né, 9 empresas. Em 2022 e 2023 que eles fizeram esse projeto Atom para acelerar o processo deles. E aí, trazer um pouquinho do Brasil aqui, né? A gente tem como os outros países, a gente tem muitos dados que são sistemas fragmentados, vários, né? Nossa população é de 212 milhões, enfim. Tem também aqui os hospitais as instituições que não são hospitais, mas instituições que não querem trocar dados. Tem uma grande variedade tecnológica, nós estamos falando de muitos sistemas, né? Então, tem a questão da maturidade organizacional, capacidade de investimento, falta de padrões. Hoje, praticamente, os sistemas em si, a NV, como foi falado aqui, o próprio TASI, ou as outras empresas também de saúde não usam os padrões internacionais, usam para uma parte dos sistemas, mas não usam para tudo. Então, não é um padrão do sistema usar o padrão internacional de troca. Depois falei também da qualidade dos dados, que aí e os sistemas não estão preparados para interoperar. Então, os sistemas eles não têm capacidade de receber registros de outros sistemas. Então, isso acaba dificultando também a estrutura de tu pegar um dado de um sistema e jogar no outro
identificando que veio de outro sistema, né, e as mudanças que foram proporcionadas. Tá, só esqueci de falar aqui, mas acho que muita gente conhece o Meu SUS Digital, que é uma ação, então, que o Ministério conseguiu desenvolver, né, de integração. Ontem saiu uma portaria do Ministério, um decreto, aliás, que também reforça a questão da RNDS, né, que é uma Rede Nacional de Dados em Saúde, para que seja cada vez mais padrão, entregue cada vez mais interoperabilidade entre as instituições. Aqui, rapidamente, começou lá em 2007, uma resolução 1821, falando sobre a questão do portal eletrônico. Em 2011, teve uma portaria nacional de troca de informações de saúde, que depois foi reeditada aqui a 1412. Aqui teve a Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente achou que daria um problema, mas na nossa visão, que trabalhamos com isso, acelerou o processo. Teve uma questão aqui do prontuário eletrônico, que foi publicada, liberando o prontuário eletrônico, assinatura digital, enfim, 2018. E depois aqui, 2022, que veio aquela lei da telemedicina, que nos ajudou bastante na parte ali durante a pandemia, né? Todo mundo acompanhou isso. Aqui, umas legislações mais recentes, né? Na minha cidade, lá em Porto Alegre, é uma lei bem recente, não tem nenhum ano ainda, Lei 14.150, que fala sobre interoperabilidade, especificamente, né? Inclusive, ela dá uma adição ao que já tinha um pouco desses decretos e tudo aquilo ali que eu mostrei para vocês, que é os estabelecimentos de saúde públicos ou privados. Isso é importantíssimo, porque na saúde, a questão de público ou privado é meramente uma questão administrativa, porque na prática não existe público-privado, existe a saúde, a nossa saúde, a minha saúde, a saúde de cada um de vocês. Por quê? Porque boa parte das pessoas não deixa de ter plano de saúde durante a vida. Mas isso não quer dizer que muitas pessoas, durante uma parte da vida, têm plano de saúde, durante uma parte não têm, né? Porque muitas pessoas dependem do trabalho para ter o plano de saúde. Quando saem do trabalho, não tem como marcar com o plano de saúde. Entrar em uma empresa. Então, esses dados eles ficam no sistema público e privado. E aí, com isso, a gente consegue esse tipo de frase dentro de artigos legais, eles começam a fazer efeito, porque até então sempre se fala de troca de dados do sistema único de saúde, mas a gente precisa incluir também a parte privada, porque senão a gente perde muito em epidemiologia, a gente perde muito de dados de saúde nesse sentido. E aí, quando se fala de interoperabilidade, a gente está falando basicamente de integração de informações de saúde ou interoperar informações de saúde. Mas isso é só a pontinha do iceberg, porque abaixo, né, desse nível que a gente está olhando, tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. Então a gente está falando aqui, nós estávamos falando ali fora, né, Antônio, de gestão de filas, né, como é que a gente faz para reduzir as filas, para entender primeiro o que tem por trás das filas, e para isso precisam os sistemas estarem integrados. Os hospitais precisam estar integrados com a Secretaria de Saúde, precisam estar integrados com empresas de home care, precisam estar integrados com laboratórios, precisam estar integrados com empresas de diagnóstico por imagem. O sistema de saúde precisa estar integrado de alguma forma. E para isso tudo vai precisar de interoperabilidade. A gente tem que desenvolver sistemas de saúde populacional, alertas epidemiológicos, monitoramento de doenças crônicas ou raras. E aí, eu não queria colocar nada de IA para não confundir com a tua palestra. Mas eu não podia deixar de colocar aqui, né, da gente usar IMLP ou usar outros métodos de inteligência artificial para diagnóstico, situação de risco, usando dados do mundo real, organizados, busca ativa, olhar a jornada do paciente, coordenação do cuidado, linha de cuidado, enfim, aí tem um mundo de coisa para fazer aqui, tá? Que dá para conectar com a indústria farmacêutica, acelerar pesquisa clínica, então tem muita coisa mesmo. E aí aqui, rapidamente, deixa eu só, desculpa, como é que está o meu tempo mesmo, que eu estava marcando às 18h30, está terminando? São 6h50. E a gente começou a que horas? Eu não lembro, desculpa. A gente começou com a média de 6h35. 6h35, tá. Não, mas vai dar tempo. Eu tinha programado 20 minutos. Mas fica tranquilo aí, passar mais 30 minutos, tá? Problema. Então aqui, qual é a importância da interoperabilidade para esses 3 pilares quando a gente fala de saúde, tá? Médicos, pacientes e sistema de saúde. Então a gente está falando que para médicos, né, vai ter
a parte da comunicação vai melhorar muito, né? A parte da segurança, que é extremamente importante, e o apoio à decisão. Tá? Aí vamos pensar aqui para os pacientes. Pacientes vai ter uma personalização do atendimento, porque cada pessoa tem uma condição de saúde, tem uma situação, tem uma jornada, né? Tem uma estrutura, vai ter a sua capacidade de personalização devido a essa quantidade de informação que vai ser mais disponibilizada para quem está dando tratamento. Aumenta a questão da segurança, porque a gente pode pensar também, primeiro, em quantidade de informação, de alergias, né? Que posso ter informado no local e chegar no outro e já está lá registrado que eu tenho alergia a determinado material ou substância. E também porque se eu já fiz se eu tive uma questão neurológica, eu fiz uma tomografia e ela está válida para aquele mesmo processo, eu não preciso fazer outra, né? Essa é uma exposição desnecessária. Então, às vezes a gente acha, eu quero que ele me peça uma ressonância, mas será que realmente precisa? Então tem essa questão da segurança. E para o sistema de saúde, a gente vê que tem assim, primeiro a questão da eficiência, né, que aumenta, porque a gente evita de duplicação de exames, evita uma série de coisas, de procedimentos que talvez, se eu tenho mais dados, eu tomo uma decisão diferente, eu evito fazer o procedimento, eu faço aquilo que tem que ser feito. A questão não é fazer ou não fazer, a questão é fazer o que tem que ser feito. E o que não precisa, eu tenho alguma dúvida de não fazer. Então, dá um grande mote de eficiência para o sistema de saúde e de inovação, né? E aí, quando a gente fala de inovação, a gente está falando também de pesquisa clínica, de novos tratamentos, de novas tecnologias, de novas descobertas, né, que a gente pode fazer com base nesses dados integrados. Então, essas dimensões de análise para esses 3 pilares do sistema de saúde, eu acho que fica bem desenhado ali com a questão da interoperabilidade. E aí, por último, aqui eu fiz uma análise rápida da jornada do paciente, do tempo de jornada, com ou sem interoperabilidade. Tá? Isso aqui não é um estudo científico, foi baseado em algumas entrevistas que eu fiz. Então, conversando com pessoas do Sistema Único, de plano de saúde também, a gente fez uma média aqui e é mais ou menos isso. Então, a gente começa a ver que tem uma diferença de 85 dias aqui entre uma jornada sem interoperabilidade e uma jornada com interoperabilidade. Isso aqui pode significar vida ou pode significar qualidade de vida. Porque a gente fala, né, na área financeira, a gente fala que tempo é dinheiro. No caso de saúde, tempo é vida ou é qualidade de vida. Porque às vezes eu posso manter minha vida, mas posso manter uma vida com uma qualidade menor. Então, a gente conseguir acelerar cada uma das etapas da jornada, seja a busca pela primeira consulta, a consulta e exame, né, com o especialista, o diagnóstico, o encaminhamento, o tratamento, o início, o acompanhamento, ou, enfim, a gente consegue, se a gente acelerar isso aí, a gente com certeza vai ter um resultado melhor, vai ter um desfecho melhor. Para quem quiser depois pesquisar melhor, quem não é da saúde, né, quiser pesquisar melhor, essa palavra é boa para analisar isso aí. Bom, aí aqui só para trazer um exemplo para vocês de um projeto que a gente está conduzindo lá em Porto Alegre, que é a integração de 3 hospitais e uma operadora, que é a maior operadora lá do Rio Grande do Sul, que é a Unimed, tem 650 mil vidas. Esses hospitais, o menor deles, os outros eu não lembro também, mas o menor deles tem 330 leitos. E a gente tem, então, todas as informações trafegando à medida que o paciente sai do São Lucas, vai para o Hospital Mãe de Deus, a plataforma busca as informações que tem disponível desse paciente em todos os hospitais, e aí ele sai do Hospital Mãe de Deus, vai para a Unimed, de novo, ela busca, sai da Unimed, vai para o Ernesto Dornelles, de novo ela busca. E aí fica toda uma central armazenada em nuvem que vai disparando para as outras unidades e vai trazendo as informações clínicas e disponibilizando para os profissionais, tudo isso com consentimento. Então esse é um caso assim, de uso, né, para falar de futuro, presente e futuro de interoperabilidade. Aí aqui, a gente, para desenvolver isso, foi através da inovação,
foram criados 5 GTs de trabalho, comunicação, governança, TI, grupo de compliance, e a gente gastou aí mais de um ano só desenvolvendo o termo de consentimento e as políticas de compliance desse projeto. Então foi um ano nisso e, em paralelo, claro, fazendo a parte técnica, mas isso essa discussão levou bastante tempo. Aqui um outro caso que a gente desenvolveu também, visando saúde pública e privada, a gente pegou 1 milhão de atendimentos que foram feitos na atenção básica e conectou com um hospital, tinha lá mais uns 300 mil atendimentos, a gente conectou esses 2 processos, né? A gente começou analisou as diferenças que tem entre os prontuários, a mesma pessoa que tinha prontuário na atenção básica e tinha prontuário na atenção terciária, no hospital. E a gente começou a ver as diferenças que tinha no prontuário. Muitas informações que constavam no prontuário da atenção básica não tinha no prontuário do hospital. E muitas que tinha no hospital não tinha na atenção básica. Então a gente vê que tem um gap gigante, e isso com certeza faria diferença pro paciente, com certeza. E aqui também, né, uma possibilidade na transição de cuidados, que é quando o paciente sai do hospital, né, e continua o seu cuidado em algum outro local, aqui no caso um home care, que tem como mapear e integrar essas informações para que, se o paciente agudizar, tiver que retornar para o hospital, quando ele chegar, ele sabe o que foi feito na unidade de internação domiciliar e vice-versa. Quando o paciente sai do hospital, a unidade também poder saber o que foi feito lá no hospital. Isso ajuda as equipes de ambas as instituições, diminui tempo de reescrita de sistemas, então tem uma série de benefícios aí. E a nossa visão de futuro, para finalizar aqui, a gente entende que que os barramentos vai ter milhões de barramentos, milhares, talvez, sei lá, vai ter centenas de barramentos, para não falar milhares, vai ter centenas de barramentos no Brasil que vão se conversar. Então pode ser que numa instituição tenha mais de um barramento. Pode ser que uma instituição tenha um barramento, conversa com o barramento do município, conversa com o barramento do estado, que conversa com a RNDS, que conversa com o barramento da Unimed, que conversa com o barramento dos hospitais públicos de Porto Alegre, que conversa com os hospitais filantrópicos de São Paulo, do governo de São Paulo e tal. E essa visão de futuro é que vai fazer com que que a gente chegue naquele sonho do filme lá, que o cara viajou, chegou numa outra cidade, daí caiu de bicicleta, daí alguém juntou ele na calçada, daí quando chegou no hospital, tava lá todas as informações dele, da vida inteira, de todos os lugares que ele passou. Essa é a visão de futuro. Agora, para chegar lá, tem uma jornada grande, e os primeiros passos dessa jornada é essa reflexão que eu deixo aqui para vocês, que é a mudança do nosso modelo mental. Hoje, quando a gente fala de interoperabilidade em qualquer instituição, a gente pergunta, todo mundo pergunta, beleza, eu entendi, achei muito legal, mas o que eu ganho com isso? E a gente tem que mudar, a gente tem que pensar o que o paciente ganha com isso. Porque se a gente pensar no paciente, a gente vai estar colocando ele num lugar que ele nunca deveria ter saído, que é no centro das coisas. E, encerrando aqui minha fala, já convido aí a vocês a permanecerem aqui, vamos ficar aqui juntos para assistir o Antônio. Valeu. Obrigado. Você quer um fone? Vou colocar o seu. Tá joia? Bom, aproveitando o tempo de setup aqui, agradecer a Softex, obviamente, né, por disponibilizar esse momento. Eu acho que é importante, tanto o setor de saúde quanto o setor de tecnologia de Pernambuco se conectarem, tá? A gente fala Pernambuco porque a gente tem uma grande cena de tecnologia e uma grande cena de saúde acontecendo. A gente é um polo de saúde importante no país. E essa cena estava desconectada. A gente via pequenas ilhas tecnológicas ligadas ao polo de saúde aqui, mas a gente não via o parque tecnológico como o polo digital ligado à cena de saúde. Então, é muito importante esse tipo de momento para fazer esse tipo de conexão. Outra coisa, foi muito feliz a ordem que a gente optou por fazer Guilherme primeiro e depois eu trabalhar com IA. Por quê? Tudo que eu faço com inteligência artificial precisa de dados.
que se eu tenho interoperabilidade, se eu consigo ter uma visão mais abrangente de dados, eu vou conseguir resultados melhores. Lógico, a gente consegue grandes resultados hoje quando eu penso no hospital. O RHP é nosso cliente, então a gente chega lá e consegue fazer algum tipo de trabalho dentro do RHP. Mas imagina o RHP onde eu tenho histórico, não só do RHP do paciente, mas de todas as jornadas que ele passou em todos os locais que ele passou. Então, lógico que a capacidade que a gente vai ter de entregar resultados melhores com inteligência artificial é muito aumentada, tá? Então, assim, interoperabilidade e essa conexão de dados tem tudo a ver com inteligência artificial. E é por isso que essas palestras estão juntas hoje aqui, tá? Bom, somos o FIBO, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, da empresa, do celular. O ponto principal aqui é, como eu não sabia se vinham muito mais pessoas da área de saúde, muito mais pessoas de tecnologia, eu fiz um meio, eu fiz uma apresentação interativa. Aí, como o Guilherme perguntou, já sei mais ou menos como é que tá, então eu vou sair adaptando minha apresentação, tá? O principal o FIBO hoje, ele é uma empresa que está estabelecida há 10 anos, a gente tem mais de 8 milhões de tarefas monitoradas, é uma empresa que foca em gestão hospitalar, tá? A gente não compete com RPs, a gente não tem essa função, a gente complementa o trabalho dos RPs, ou seja, a MV é nossa amiga, a Tazia é nossa amiga, a gente é amiga de todo mundo, tá? Não tem nenhum tipo de competição. Então, assim, a gente tem um bocado de reconhecimento, é uma startup que está rodando há algum tempo, que tem um nível de maturidade muito interessante. Estamos nesse desafio de conquistar um país continental, né? Na verdade, já temos algumas ações na Península Ibérica, então, assim, é muito interessante que a gente já começou a conquistar a Europa também. Do ponto de vista não só do FIBO de outras empresas, a gente está no Chile hoje, então, assim, já tem projetos, principalmente na área de oftalmologia, dentro do Chile, dentro da Colômbia, e estamos trabalhando para tentar conquistar o mundo, mais ou menos essa megalomania de pernambucano, né? Sempre. Por que você tem propriedade para falar de IA, Antônio? Porque eu estou há 23 anos nesse caminho, tá? Era doido para estagiar com o Paulo, mas Paulo nunca me aceitou como estagiário. Mandava o currículo, mandava. Paulo é simplesmente a mente que cavou e pavimentou todas as estradas da IA dentro de Pernambuco. Então ele estava lá quando tudo não existia nada, ele estava cavando o espaço lá. Então é muito bom ter ele aqui. Eu brinquei com ele no início, professor. Se eu falar alguma besteira aqui, pelo amor de Deus, que é leve, né? Porque olha a responsabilidade do cara tá falando numa palestra com um professor sentado na audiência aqui. Então eu tenho algum tempo de estrada, existe algum tempo de trabalho com inteligência artificial, tá? Então eu tô distante dessa hype da oba-oba que todo mundo faz IA hoje, todo mundo tem IA. Quando vai ver um dashboard com um indicador e na verdade não tem IA, coisa nenhuma no processo. A gente fala hoje de FIBO aqui, que é a grande empresa de saúde que a gente tem, mas eu sou head de IA do FIBO, também na Valora, também na Subio, Teabot, que são todas empresas que trabalham de alguma maneira dentro da área de saúde, tá? E outras startups também que eu faço parte. Quando eu disse IA hoje, essa é a parte mais técnica e que serve também para o pessoal de saúde. A gente muitas vezes ouve a hype do LLM, a hype do GPT, a hype do grande modelo, tá? Não me entendam mal. Grandes modelos são importantes. Eles vieram para ficar, eles são tendência, eles têm a sua utilidade prática no dia a dia, mas o que a gente vê na área de saúde só se fala em grande modelo. É um LLM para dar um diagnóstico, é um LLM para transcrever a fala de um médico, é um LLM... Cara, esqueça isso. LLM caro pra cacete ainda. Tá barateando. Tem que estudar, tem que estar em dia. Vocês que são técnicos, principalmente, tem que estar surfando na onda do LLM, mas é para daqui a pouco tempo. O LLM ainda é muito caro. A gente tem muitas outras técnicas de IA que são extremamente mais ROI positivo. A gente consegue aplicar técnicas de machine learning clássica, de IA clássica, com um retorno de investimento muito melhor, muito maior do que quando a gente aplica LLM. Isso não quer dizer, novamente, que o LLM é importante, e principalmente quando a gente fala de agentes inteligentes, que a gente vai chegar um pouco mais na frente. Mas quando eu penso em IA, eu penso num quebra-cabeça. Como é que eu crio uma jornada do usuário, pensando em IA, e aplico IA em cada um desses pedacinhos dessa jornada. E aplicar IA em cada um desses pedacinhos de jornada é escolher a IA certa para determinado local. A gente brinca muito que a gente chama isso de microjornadas. Uma vez eu estava numa palestra, o pessoal perguntou, foi meio uma pergunta
para cutucar o cara, né? Assim, a gente estava falando da diferença dos hospitais que hoje tem um MV, por exemplo, que é um hospital rico que pode pagar com um MV, para aquele hospital de sertão, aquele hospital de grande interior, que às vezes trabalha em papel ainda, papel. Tem um hospital que trabalha no papel. Aí o cara fez, como é que eu trago a evolução da IA para um hospital que trabalha no papel, se nem digital ele está? Microjornada. Ao invés de você querer tratar a jornada inteira do paciente, faz uma triagem com o IA, cara. Simples. Você precisa deixa de usar papel somente para triagem. Usa um aplicativozinho de triagem e avaliação de risco com IA. Microjornada. Eu posso pegar um hospital de papel e aplicar IA no hospital de papel. Eu não preciso ter um grande ERP instalado para isso. Imagina aqueles hospitais que eu tenho um ERP instalado para aquilo. Ainda assim, microjornadas. Por quê? Porque eu consigo gerar retorno de investimento e sair preenchendo cada um dos pedacinhos das jornadas com retorno de investimento naquele processo. Nem a IA conseguiu ajudar a eu melhorar esse gráfico daí, tá? Esse gráfico é horrível. Eu já tentei várias vezes melhorar ele, mas a ideia fundamental que ele é horrível é para também dar o sentimento a vocês de que quando a gente fala em IA generativa, quando a gente fala no mundo da IA, vamos dizer assim, do LLM, dessa hype que está acontecendo, ele é um pedacinho pequenininho da inteligência artificial. O FIBO, por exemplo, não usa quase nada de IA generativa. E a gente usa muita coisa. A gente está conquistando a Europa. A Europa olhou para a gente. Quando a gente chegou lá, o pessoal abriu os braços e disse, vem. Porque usando machine learning clássica. Nada desse hype que a gente está vivendo. E um super retorno de investimento. Então, assim, a gente tem lá a inteligência artificial, que é um field. É a mesma coisa eu dizer, foi a medicina que curou o cara X. Não, foi o médico utilizando a especialidade X, com a ferramenta Y, etc. Aí isso é um campo de estudo. E aí eu tenho um conjunto uma hierarquia de técnicas, e isso é uma simplificação, obviamente. A gente tem vários subconjuntos de interseção aí, com outras disciplinas que não a da área de exatas, para gerar esse conjunto aí. Mas no final das contas, essa figurinha horrorosa é para dizer o seguinte: a gente tem muita técnica de IA diferente e muitas vezes elas nem se conversam. Elas são coisas completamente diferentes do ponto de vista matemático e metodológico. Mas são peças de um quebra-cabeça. Para o pessoal mais técnico, isso é uma metáfora, tá? Então, assim, não levem ao pé da letra a coisa, não. Eu gosto muito do exemplo do carro da Tesla quando eu estou num público, quando eu estou trabalhando com um público, principalmente um público de hospitais, porque ele consegue entender a ideia de produto. Então, quando eu penso no carro da Tesla, eu tenho vários subsistemas de IA lá para conseguir chegar a um resultado de uma dirigibilidade automática. Eu tenho que ter um sistema de visão computacional e, na verdade, eu tenho que ter subsistemas, vários sistemas de visão computacional diferentes para identificar semáforo, se está aberto, se está fechado, pedestre. Tem que ter, para o pedestre identificado, a previsão de comportamento para saber se o pedestre está indo, voltando, se ele tem algum perigo de pegar e voltar para se jogar na frente do carro. Eu tenho que ver objetos que estão parados, identificar que é um carro com poste, um cachorro, uma caixa de papelão. Se eu tenho um pedestre aqui, uma caixa de papelão aqui, o carro vai precisar fazer uma manobra. Eu tenho que identificar se eu bato na caixa de papelão no pedestre. Então, eu já tenho um conjunto de subsistemas de visão computacional para tomada de decisão no processo. Fora o sistema de navegação que eu posso utilizar, otimização heurística, fora audição computacional para ouvir uma sirene, para poder tirar o carro da frente, para poder ouvir uma buzina, para poder ouvir uma fala de uma pessoa, identificar o que é que precisa ser feito em cada momento. Então, percebe que quando eu olho para o carro da Tesla, que é um produto que tem como fim dirigibilidade dentro de uma cidade, eu olho em subsistemas de IA. Cada um fazendo um trabalho diferente e alguém orquestrando esse trabalho. Logicamente, o carro da Tesla hoje não é baseado em arquitetura de agentes inteligentes, mas a gente poderia criar uma arquitetura de agentes inteligentes aqui, interoperando para fazer com que o carro fizesse a pilotagem devida. Tá? O carro em si é visto como um agente. E os subsistemas poderiam ser vistos como agentes também nesse processo. Tá? No final das contas, é um quebra-cabeça. Quando eu penso em um produto de IA, quando eu não sou um acadêmico, quando eu estou estudando só uma técnica, tentando desenvolver uma técnica, mas eu vejo um produto de IA, eu vejo o seguinte: olha, que técnicas, que capacidades, o que da IA eu trago para esse produto? Como é que eu faço com que esse produto entregue valor e o que eu preciso agregar a ele para essa entrega de valor? Bom, e aí o futuro, isso é tudo o que a gente está vendo hoje. E o futuro é sistemas multiagentes.
É interessante que eu, na graduação, estudei sistema de muita gente. A gente estudava o aspiradorzinho de pó, o livro do Russell lá, com um exemplo do aspirador de pó lá que mapeava uma sala. Hoje em dia todo mundo tem um aspiradorzinho de pó daquele sujando a casa, né? Porque eles não limpam coisa nenhuma, aqueles aspiradores, só suja a casa. E quebra as coisas, verdade. Mas assim, quando a gente pensa hoje no próximo passo, além, logicamente, da sofisticação dos grandes modelos, a gente vai ter modelos cada vez mais sofisticados, a gente pensa em sistemas multiagentes. Ao invés de eu ter um grande modelo conversando com o usuário, eu vou ter um usuário perguntando a uma rede de modelos, ou uma rede de agentes, e esses agentes tomando decisão. Aí o pessoal está perdendo a perspectiva, que é um sistema multiagente, esse agente daqui, cada nó desse daqui, não precisa ser um LLM. É aí que a perspectiva se perde e o cara que está começando a navegar na hype, ele começa a fazer produto que não se paga. Um agente desse pode ser só um algoritmo de visão computacional. Um algoritmo simples pode ser um indicador, taxa de evasão de uma escola. O agente pode ser simplesmente o cálculo de qual a probabilidade daquele lead ser convertido ou não. E aí eu tenho um outro agente que é um LLM e você pergunta a ele, olha, quais são os principais leads desse CRM aí que eu preciso tratar, traga eles na ordem tal. Aí eu vou começar a acionar vários agentes que têm capacidade de me dar informação para conseguir fazer orquestramento em algum campo. E aí eu tenho várias arquiteturas, tenho uma literatura vasta aí já, bem trabalhada com essa parte de agentes. Por quê? Porque agente não é uma coisa nova, é super antiga. Quando eu comecei, a gente já tinha uma boa estruturação de agentes. O que a gente tem hoje é uma capacidade linguística que os LLMs trouxeram para esses agentes. E aí, se você usa o agente inteligente junto com outros tipos de agentes que tem especialização da IA, como visão computacional, indicadores e coisa do gênero, e aí, logicamente, não é indicador pelo indicador, porque você não é um agente, tá? Mas é a inteligência em cima do indicador. Aí você realmente tem um subsistema poderoso, ou um sistema poderoso de trabalho. A gente tem visto muito como fazer diagnóstico ou fazer um prognóstico do paciente baseado no sistema de especialistas. Eu tenho um cardio, e aí ele tem toda a literatura científica de cardiologia na memória dele, eu tenho um oftalmo, eu tenho um rádio, eu tenho vários tipos de especialidade diferentes, e eu mando aqui o prompt, o paciente está com tais características, qual é o principal prognóstico ou diagnóstico que eu teria a partir de uma sessão inicial de consulta. E aí eu tenho como fazer todo esse processo de análise numa rede de agentes, tá? Aí a gente vem para os nossos cases, tá? Assim, Antônio Massa, blá blá blá, e a gente vive isso 32 vezes hoje na internet, vive em 32 palestras diferentes, esse mesmo blá blá blá, talvez de um jeito ou de outro, mas a gente ouve. O que vocês trazem realmente de concreto? Otimização heurística para consultas e exames. Então, a gente usa hoje, a gente tem um sucesso num case na Universidade de Navarra, que fica na Pampulha, na Espanha. A gente fez uma prova de conceito com eles, que eles tinham uma média de espera entre consultas e exames de 180 minutos lá. E a gente diminuiu para 90% dos pacientes para 9 minutos. Aí você está fazendo, são quantos pacientes por dia que esse cara atende? Em torno de 7 mil pacientes por dia. São 7 mil pacientes por dia. Imagina o que é economizar a espera de 180 para 9 minutos. Imagina o que é que a gente conseguiu, além de aumentar o nível de satisfação do paciente, de liberação de agenda para a gente colocar novas pessoas ali. Otimização heurística. Técnica super clássica, super antiga, um bocado de coisa nova sendo utilizada aqui, zero LLM. Aí o cara olha pra gente no hospital, abre um sorriso e quer dar um beijo de você. Por quê? Porque é dinheiro, cara. É retorno de investimento imediato. Não é o blá 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 que vai melhorar isso ou aquilo, não. A gente tem um retorno real ali. E aí isso abre para que a gente possa gerar mais retorno e experimentar com LLM. Porque aí a gente começa a deixar claro, o LLM aqui pode ser de experimentação, pode ser disso, pode ser daquilo. A mesma coisa para centro cirúrgico, tá? A gente consegue fazer a otimização do centro cirúrgico com otimização heurística, ou seja, que cirurgias devem acontecer em que momento para maximizar objetivos que a gente deseja em algum momento. Tá? E aí
Todo mundo faz isso em algum momento. Não se preocupe. Quem nunca passou por isso, atira a primeira pedra. Eu fiz isso hoje à tarde, no cafezinho ali. Aí daqui a pouco cliquei no WhatsApp e meu computador lá, procurando o mudo lá pra apertar o mudo. Faz parte. E aí, assim, a gente trabalha muito com a otimização heurística para dizer o seguinte, olha, quem é um médico que cumpre os horários? Qual é o médico que atrasa a cirurgia? Joga o médico que atrasa a cirurgia para o final do dia, porque ele vai gerar menos impacto na agenda. Pega o médico que é mais pontual e traz para o começo do dia. Pega outra coisa, personalizar o procedimento. O procedimento de, exame de endoscopia, ele leva em torno de 10 minutos. Mas leva com o doutor Antônio, com o doutor Guilherme, talvez ele leve 5, com o doutor Álvaro ele leve 15. Então eu posso reservar a janela de acordo com o médico e o tempo que ele leva realmente, não só porque o procedimento ele tem uma média de tempo e eu termino bagunçando minha agenda, tá? Isso é lindo, previsibilidade de demanda e previsibilidade de alta. Eu consigo prever qual é a demanda que eu tenho de determinado tipo de problema 7 dias na frente. Então, veja como o PS pode se beneficiar se eu digo a ele, olha, daqui a 7 dias tu vai ter não sei quantos casos de bronquiolite entrando pela tua porta. Obviamente, eu tenho um nível de precisão lá no D+7, né? E a partir do momento que esse D+6, D+5, D+4 vai chegando, essa precisão vai aumentando. E eu tenho condição de dizer o seguinte, olha, quem está no teu PS agora, quem está na emergência, ele tem 90% de chance de internar. Giro do leito, que é uma das grandes ferramentas que a gente tem, ou seja, como é que eu consigo fazer com que a gestão de leito seja melhorada porque eu dou previsibilidade de entrada no hospital, de internação. Então, eu estou dando a grande magia para o cara para a gestão de leito, que é como é que eu administro a demanda de entrada, que é o grande problema hoje, tá? E previsibilidade de alta, ou seja, o médico, a gente tem protocolos, obviamente, de alta, mas o médico diz o seguinte, olha, vou fazer a alta do paciente em 6 dias. E a gente diz, vai mesmo? A gente já sabe do histórico do médico, de caso, personifica o paciente e diz o seguinte, para esse caso aqui, esse médico normalmente atrasa em 2 dias. Isso não impacta só na saúde do paciente, não, porque ele pode pegar uma infecção enquanto ele está no hospital. Obviamente, a gente tem que analisar REOP, tem um bocado de coisa complexa no processo. Mas isso impacta também no custo para o hospital, porque estoura o pacote. Então, estoura o pacote, acabou, o paciente já virou prejuízo. Então, na hora que eu trato devidamente, eu consigo reverter o processo, tá? LLM para processamento de linguagem natural. Bobagem. Só fala isso quem não conhece IA de verdade. Por quê? Porque a gente consegue fazer processamento de linguagem natural num software que a gente chama de copiar. Então a gente tem, inclusive um case do FIBO para a JCI, que é uma acreditadora de hospitais, que a gente avalia a qualidade de prontuário eletrônico de 100% dos prontuários eletrônicos dentro do hospital. O setor de qualidade do hospital, quando avalia muito e avalia bem, avalia em torno de 2%. Isso é estatisticamente irrelevante. Tá? Quando a gente diz que está tratando o paciente com uma determinada qualidade de prontuário. Processamento de linguagem natural, não tem LLM. A gente avalia a qualidade do prontuário eletrônico e consegue processar todos os documentos e todas as versões do documento. Então, toda vez que alguém passa lá uma prescrição, eu consigo ver se aquela prescrição está dentro dos padrões e que ela foi feita de forma correta. Toda vez que eu faço uma avaliação nova, um exame novo, seja lá o que for, eu avalio ele e comparo com as versões anteriores, para a gente ver se aquele cara está dentro do padrão e se ele mantém um nível de qualidade mínimo que uma acreditadora gostaria que tivesse, tá? Prevenção de glosas. A gente tem um robozinho que a gente faz existe logicamente, todo mundo conhece o Zero Glosa, né, a marca mais famosa talvez do país em relação a tratamento de glosas. A gente prevê glosa. A gente ajuda o hospital a prevenir que chegue na operadora e existe uma chance de glosar. Ou seja, quando o procedimento é passado, a gente analisa o pacote do paciente, analisa outras variáveis e diz o seguinte, olha, esse procedimento, esse material aqui, esse médico qualquer, tem 90% de chance de ser glosado. Substitua por tal. Ou seja, eu não tenho mais que tratar a glosa. Posso prevenir. Aí o que é que isso gera? Isso gera colocar na mesa a operadora e o hospital para conversar de uma outra forma completamente diferente, porque hoje eles são antagônicos. É um puxando a corda e outro puxando a corda. Fica nessa briga hospital e operadora. Agora eu estou dizendo o seguinte, velho, eu estou fazendo minha parte. Eu não vou empurrar mais nada para você, não. Faça a sua parte, melhor o pacote, aí a negociação fica positiva. Você consegue levar o patamar da negociação do hospital com a operadora.
Isso é uma das minhas meninas dos olhos hoje, tá? Então, assim, esse é o Theabot, é uma aplicação que eu tenho um orgulho danado de fazer parte desse time, porque eu não participei da fundação do projeto, tá? A fundação do projeto foi feita pela professora Ellen em Serra Talhada. Serra Talhada fica no Alto Sertão do Pajeú, de Pernambuco, tá? Existe uma Universidade Federal Rural de lá, e Ellen foi uma pesquisadora aqui do Centro de Informática que passou nessa federal, levou conhecimento para o sertão e hoje ela desenvolve tecnologia. Inclusive, metade do time da Valorian trabalha em Serra Talhada de forma remota. Metade do time hoje. O sertão virou um micro Vale do Silício, porque o Vale do Silício é seco pra cacete também, a gente gosta de brincar com isso. Ela criou um aplicativo que usa visão computacional e análise de sentimentos para ajudar pessoas autistas com alexithymia. Alexithymia impacta em 50% dos autistas, em qualquer grau, que é a incapacidade dele reconhecer emoções e expressar emoções. Você dá um sorriso para ele, ele não consegue interpretar o sorriso. A gente aprende a sorrir, a gente aprende a franzir a testa, a gente aprende a expressar emoções com os pais da gente por espelhamento. O autista, 50% deles, eles não conseguem aprender por espelhamento, mas eles podem aprender ensinado. Você diz, olha, isso é a expressão de raiva, isso é a expressão feliz, isso eles vão aprender devagarzinho. O que é que acontece? A gente normalmente, aí tem vários modelos, tá? Tem vídeo, tem figurinha, tem imagem, eu mostro uma emoção e a pessoa que está trabalhando, e são os nossos desenvolvedores, tá? Até fazendo o teste da plataforma, ninguém foi exposto aqui, só o desenvolvedor que concordou em aparecer. E aí, essa pessoa, ela tenta imitar na câmera do celular aquela emoção. E o nosso modelo de visão computacional com análise de sentimentos avalia aquela expressão e diz o seguinte, você acertou em 90%, parabéns. Aí, logicamente, não é 90%, é uma estrelinha, ele vai ganhando energia para navegar é um joguinho, para navegar no mundo. Aí você faz, Antônio, massa, bacana, mas qual o suporte que vocês têm científico disso daqui? A gente ganhou 3 prêmios científicos já, porque existe todo um trabalho por detrás de especialistas para validar esse cara. A gente tem um jovem, que é o melhor case que a gente tem, que tinha 14 anos de idade e ele não conseguia se expressar em nada. Não conseguia expressar emoção nenhuma. Em 4 meses, utilizando a aplicação, ele já conseguia expressar 4 emoções. Entende? Por quê? Porque o software é maravilhoso, é mágico, é isso, é aquilo, e vai revolucionar o mundo. Não, é porque o jovem só ia uma vez por semana e passava 20 minutos com a TO, ou uma psicóloga, alguém fazendo esse tipo de trabalho com ele. Com o joguinho, ele passou o tempo inteiro em casa fazendo isso. Então é óbvio que vai desenvolver muito mais rápido. É a questão da motivação pelo processo, de fazer a coisa acontecer com uma certa frequência maior do que simplesmente um tratamento uma vez por semana. E aí, obviamente, o que é que eu fiz? Eu não dependo mais do profissional para fazer essa atividade. Quantas outras atividades a gente pode colocar esse jovem para fazer que não dependa mais do profissional? Que o profissional seja um gestor, um regulador dessas atividades. Logicamente, a gente tem uma parte por detrás que é para o profissional criar as atividades, dizer a jornada, avaliar o desempenho. Tem todo um aparato para o profissional por detrás. A gente não está tirando o profissional do loop. A gente só está fazendo que o profissional não seja necessário para rodar a todo momento, né? Tá? É um projeto fantástico, fantástico. E aí, logicamente, a gente faz a expressão, né? A gente usa, para os mais técnicos, aí, redes convolucionais, para entender onde é que estão os locais de expressão e usa análise de sentimentos para aqueles locais de expressão. Os próprios filtros já trazem isso daí. A arquitetura nossa é toda própria, então, inclusive, isso é uma ponta de se falar. Nenhuma ferramenta do FIBO, nenhum startup que a gente utiliza depende de API de terceiros. Zero. Tecnologia completamente pernambucana desenvolvida por nós, tá? Então, ou seja, a gente precisa de terceiros para fazer isso acontecer? Não precisa. A Subio é outra menina dos olhos. Eu tenho uma cara de menina dos olhos, tá? Saúde, pet. Então eu sei que é saúde, pet. Mas a Subio, o hardware é pernambucano. Todo o projeto da Subio foi desenvolvido em Pernambuco, tá? Então, inclusive, o projeto de hardware. A Subio é um smartwatch para cachorro. É lógico que a gente começou com a premissa de rastreamento. Então, é uma coleira inteligente que rastreava o cachorro e fazia o rastreamento de atividade física do cachorro. E aí a gente começou, um belo dia, um paper, pertinho da minha saída do mestrado lá, quando eu estava entrando no doutorado, eu li um paper uma vez sobre comportamento humano, sobre rastreamento de comportamento humano a partir de sensores inerciais, acelerômetro, giroscópio, coisa do gênero. Que ficou na minha cabeça. A gente brincou com isso, fez alguns trabalhos, mas ficou guardado em algum momento.
E aí, quando me chamaram para ser sócio da Subil, também não foi de fundação minha, mas fui convidado para participar do projeto. Eles disseram, olha, a gente tem isso daqui, eu disse, por que a gente não bota análise comportamental? Por que a gente não avalia? Como? Vamos botar um sensor de movimento? Vamos botar um sensor inercial aí para a gente entender se a gente tem dados suficientes para fazer o trabalho dentro do comportamento animal. E foi muito mais fácil do que mapear o comportamento humano. Muito mais fácil. Por quê? Porque o animal ele tem características marcantes de comportamento. Um animal que está doente, ele fica parado, ele perde a vivacidade dele, ele para de comer, para de beber. Então, hoje a coleira, ela rastreia quanto o animal come, tá? Não precisa de nenhum outro aparelho, é só a coleira mesmo que faz esse rastreamento, tá? Quanto o animal come, quanto ele bebe água, se ele está fazendo a movimentação que precisa ou não, se ele está mais amuado do que deveria, se ele está dormindo o suficiente, fora a premissa inicial que era rastrear o cão, que é 24/7, inclusive quando ele não tem nenhuma rede conectada, que ele faz isso via GPRS. E o principal, a gente hoje consegue mapear de qualquer raça. A gente conseguiu construir uma IA que ela transcende o porte e a raça do animal. A gente consegue entender um comportamento universal entre pets caninos, tá? A gente não tem para fora de cães, é só para cães, por isso que o nome é Subil. E hoje, dentro do mercado brasileiro, ela é a única coleira que faz isso. Você tem muito rastreador, muito blá blá blá, mas a única coleira que realmente cuida da saúde do animal é essa daqui. Nos Estados Unidos, a gente tinha um concorrente que a Pets americana comprou e destruiu o negócio, botou para vender ração. Lógico que a gente ficou feliz, porque aí abriu o mercado americano para a gente automaticamente. Tá? No final das contas, a gente tem muitos sensores dentro, já não é mais só o sensor inercial, é lógico que essa é uma simplificação do que a gente vê, mas no final das contas eu vejo isso. Como é que o animal se movimenta do ponto de vista do universo 3D? E acha os padrões que são precisos dentro daquele universo. Enquanto ele bebe água, qual é o tipo de sinal que eu tenho? Enquanto ele se alimenta, qual é o tipo de sinal que eu tenho? E o nível de acerto, assim, é fantástico. Ficou fantástico mesmo. E aí, obviamente, a gente tem todo... Por favor. A gente costuma confundir quando o animal está comendo capim ou mato de galinha. E recentemente eu perdi uma cachorra que a gente demorou a conseguir diagnosticar que ela estava com leishmania. Boa. E uma das coisas que depois que ela já estava na fase muito aguda que a gente conseguiu ver é que ela tinha muito enjoo. E o enjoo era decorrente de que a leishmania atacou o fígado dela. Caramba. Então eu não sei se você tem essa... Não tem essa funcionalidade, mas já entrou no backlog. Mas é incrível. Porque, veja, se ela tem enjoo, o comportamento animal ele é muito caricato. Ele difere da gente. A gente tem um padrão social. Se eu estou enjoado aqui, eu vou me conter ao máximo para tentar não expressar isso. A gente tem padrões sociais, a gente representa papéis enquanto isso está em sociedade. O animal não faz isso. Não. Se está enjoado, alguma coisa assim, ela tem uma ânsia de vômito, facilmente eu pego esse cara daí. Então, já entrou no backlog. Morreu. Então, pode salvar um bocado de vida de animal, sim. Antônio, eu fiquei com uma curiosidade. Por favor. Que eu achei muito interessante esse aplicativo de pet. Eu sou mãe de pet, então... Claro. Assim, por exemplo, a gente deixa o cachorro em casa, eu sei que ele é como se fosse vamos dizer, um relógio inteligente, né? Aí tem algum aplicativo que fala assim, quando o animal ele se movimenta, Sim. tá monitorando Sim. batimento cardíaco. 24/7. Você abre o aplicativo e vê como o cachorro está em casa, tá? E aí vem a segunda funcionalidade que está para ser lançada. Tradução de latido. Então, obviamente, né, quando eu falo tradução de latido, o público faz... Que tradução de latido? Uau, oi, Antônio, uau. Não é isso ainda não. Eu acredito que a gente vai chegar lá, tá? Acredito piamente que eu estou trabalhando para isso. Mas o que é que a gente tem feito? Como é que o pai de pet e a mãe de pet acompanham do trabalho se o cachorro fica triste, fica uivando, se ele está latindo, protegendo o território, que isso é um comportamento normal. Então, eu posso ver que latido ele está fazendo. É um latido de brincadeira, é um rosnado de brincadeira, é um rosnado sério, se ele está com medo, isso. Isso está pronto, a IA para isso está pronto, tá? A gente, como está fazendo a propagação do produto, essa IA ainda não está funcionando no aplicativo, somente a parte de monitoramento. Mas essa daí está pronta para entrar. Então, a gente já faz a tradução dessas expressões aí, que é agressão, desespero, medo, diversão e felicidade.
e aí tem mais 8 para entrar aí, porque essa é a clássica, tá? Isso é o que a literatura veterinária clássica consegue fechar. E aí tem mais 8 para entrar, que são coisas mais refinadas que tem que trabalhar ainda nesse processo. Quanto de LLM tem nisso? 0. IA clássica, Deep Learning, tudo bem, Deep Learning, mas 0 LLM. Então a gente tem muita coisa para fazer com IA sem ser LLM. Não entendam mal. LLM é importante, vocês têm que navegar nessa onda agora, porque em breve vai se tornar, sim, custo-benefício positivo, tá? Então, tem algumas aplicações hoje que já são positivas. A gente tem um bocado de projeto com LLM, com o Ministério das Telecomunicações, inclusive com o Bertolino no processo lá. Então, tem um bocado de coisa acontecendo com LLM. Mas, quando a gente olha somente para LLM, a gente está perdendo um universo gigantesco de possibilidades com um retorno de investimento muito mais positivo, porque isso gasta muito menos GPU e menos processamento para chegar nas mesmas conclusões. Outro projeto, todo projeto é menina dos olhos, né? Tá bom, eu vou falar mais. Né? Esse projeto é legal porque esse projeto ele vai ser doado ao SUS quando ele terminar. Ele é um projeto da Fundação Tino Ventura, que é uma fundação sem fins lucrativos. Tem um bocado de órgão financiando isso daí, nacional e internacional. É um projeto hoje que roda no Chile e na Colômbia também. A gente está pegando outros países da América do Sul para integrar esse projeto. Provavelmente a Argentina deve entrar na próxima semana. Que é, como é que eu faço um diagnóstico de triagem automatizado? Significa o seguinte, como é que eu levo para Serra Talhada, levei para Serra Talhada o projeto piloto. A gente conseguiu levar para lá. Por quê? Porque tem gente boa, qualificada, uma cidade que tem muita gente pobre ao redor, que vai se beneficiar muito disso daí. E a gente conseguiu trazer diagnóstico para triagem, ou seja, eu não preciso de um especialista. A partir de um smartphone, uma foto com um aparelhozinho, uma lentezinha, ou seja, qualquer pessoa, e é super baratinho, e qualquer pessoa pode operar aquilo ali, não precisa ser um especialista. Eu tiro uma foto do fundo do olho do paciente, eu tiro uma foto do globo ocular e digo se aquele paciente precisa de um especialista ou não. Eu digo, inclusive, o que problema ele tem, para que a gente possa rastrear e fazer a indicação do especialista. Por quê? Se eu tiver no Alto Sertão de Pernambuco, eu não preciso de um oftalmologista para pegar e encaminhar ele para a capital ou para a cidade mais próxima que tem um especialista. Eu posso dizer o grau de risco que ele tem em perder a visão. E, cara, a gente pode perder um bocado de coisa, mas perder a visão impacta significativamente na vida, na qualidade de vida de qualquer pessoa. Inclusive na capacidade produtiva dessas pessoas. Beleza? E aí o principal ponto hoje que a gente trabalha, assim, a gente faz vários tipos de diagnóstico diferentes, mas o mais desafiador sempre foi o de fundo de olho, porque tirar foto, a gente tem uma parte que você tira a foto do smartphone do globo ocular, a gente fala assim, uma conjuntivite, começa a listar um bocado de possibilidades, mas fundo do olho exibe para o oftalmologista um conjunto de condições gigantesco. Pode ser desde um glaucoma, a uma degeneração macular, a uma cegueira por conta de uma cicatriz, a um câncer. Existe uma infinidade de problemas que podem acontecer e serem revelados pelo fundo do olho. E aí o que é que a gente fez? Um modelo que consegue identificar não somente o problema, mas trazer ao médico a região que aquele problema acontece. O que é que a gente ouvia muito dos oftalmologistas? Antônio, qualquer médico iniciante de residência, na hora que olha a imagem do fundo do olho, ele identifica o problema lá. Rápido. O problema é quando o problema ainda não apareceu completamente. O médico está naquela produção. Por exemplo, o Tino Ventura ele tem projetos, ele atende 1000 pessoas num dia de sábado. Então o médico começa de manhã, exame. Na tarde ele está cansado já. O ser humano vai começando a cansar, então ele vai ver o que está evidente. E se não tiver evidente? É isso que eu quero trazer aqui. Eu quero mostrar onde está o problema para que eu diga o seguinte, olha, ali existe alguma coisa a ser procurada. Eu posso nem dizer o que é, apesar da gente dizer o que é. Se é degeneração, se é um tumor, se é isso, é aquilo. Mas se eu disser para o médico, ó, esse paciente precisa de atenção, porque essa região daqui é uma região estranha, mesmo que essa região seja minúscula e passasse batido no exame convencional, eu trago esse paciente, que isso pode levar um ano para que aquilo dali piore para ser tratado e faça 1 ano, ou 2 ou 3. 1 ano a gente vai para o oftalmologista normalmente. Com quantas pessoas vão de 3 anos, ou seja, ou só uma vez na vida que passou por aquilo. Então, isso eu faço de forma automática. A ideia é atenção primária em saúde. Como é que eu melhoro a triagem na atenção primária de saúde? Como é que eu pego lá na ponta aquele paciente que precisa de um especialista, que precisa ser referenciado para um especialista, tá? Então,
É um projeto que a gente já vai ser lançado oficialmente, né? Vai entrar em produção oficialmente agora em setembro. Vai ser a inauguração para comemorar em outubro o aniversário da Fundação Quino Ventura. E depois de todo esse projeto pronto, esse projeto vai ser doado ao SUS. Então, o Sistema Único de Saúde vai receber esse projeto para operar ele no país, permitindo que a gente possa atingir o Brasil inteiro. Então, é muito bacana porque esse projeto, boa parte do projeto está sendo feito por desenvolvedores e pessoas de IA que moram em Serra Talhada. Então, eles estão super empolgados, por quê? A primeira cidade que vai sofrer o efeito disso daí é Serra Talhada. A abrangência desse projeto são 12 mil pessoas inicialmente, 13 mil pessoas quase. De alunos de escola pública a professores de escola pública. 13 mil pessoas impactadas de imediato. Imagina depois os milhões de pessoas que vão conseguir impactar dentro do Brasil e fora do Brasil, dentro da América do Sul. Esse é muito mais uma prova de conceito, tá? Isso não é produto, mas é mostrando mais uma vez o que a gente pode fazer com um Deep Learning clássica, sem precisar recorrer a LLM. Leitura e diagnóstico de ECG automaticamente. Não estou dizendo se tem um problema ou não. Eu estou classificando tudo que pode ser achado dentro de um ECG. Tudo. Tá? Com validação científica, com tudo bonitinho. Então, a gente tem um modelo que acerta aí 98,7%, tá? Então, é um nível de acerto muito grande para o processo. Mais uma vez, Antônio, vai substituir o médico que lê o ECG? Não, vai melhorar a triagem. Se a enfermeira faz o ECG e ela não tem a desenvoltura para ler ECG, eu posso dizer, dentro de uma PS ou dentro de uma emergência, dizer, encaminhe urgentemente esse paciente para o cardiologista, que a gente tem um achado importante ali no ECG e ele precisa ser visto. Então a gente, de novo, não precisa tirar o humano do loop. A gente só agiliza os processos de triagem ou de diagnóstico no caminho. Tá? Pessoal, tem um bocado de case ainda, mas assim, pra gente não ficar aqui até 11 horas da noite e poder gerar uma discussãozinha, que o Bruno sabe, né? Se deixar, eu falo durante 4 horas aqui e sigo com o processo. Fica meu contato para vocês, fica o site do FIBO. Eu tenho um prazer imenso, se conectem no LinkedIn comigo, eu tenho um prazer imenso da gente bater um papo, de entender o que é que a gente pode fazer para ajudar vocês, tá? E de encarreirar aí no mundo de IA. A gente precisa de profissionais mundial. Assim, a gente tem um mercado estrangulado hoje. O que era desenvolvimento na época da pandemia, a gente tem de profissionais de IA hoje. Então, por favor, migrem para a área de IA. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, eu vou deixar aberto agora para perguntas e respostas. Se alguém aqui tem alguma pergunta, quer mencionar algo? Tem, gente. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se existe alguma aplicação com blockchain, Web3, que possa até integrar com inteligência artificial. Eu acho que faz muito sentido também com a questão da interoperabilidade. Perfeito. Que foi falada ali, porque quando você tem um sistema descentralizado que possibilita que qualquer um leia essa informação, eu acredito que democratiza a informação e possibilita a leitura por onde chegue. A questão daquele filme que você falou, a pessoa cai de bicicleta e a partir daí já consegue ter todas as informações da vida dele. Eu acredito que a blockchain poderia viabilizar acontecer uma situação assim. E não permitir falsificação. E não permitir a alteração dos blocos. Cara, tem tudo a ver com o interop. Eu acho que sim. A gente ter prontuários dentro de uma blockchain onde a gente possa manter aquele histórico. A única coisa que precisa ser vista aí, eu entendo muito pouco de blockchain para dar um parecer maior, mas é privacidade. Como é que a gente garante privacidade quando a gente joga num modelo descentralizado de blockchain? Provavelmente vai ter que ser uma blockchain privada ou alguma coisa do gênero. Isso. Isso, perfeito. Obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida? Não pode ter. Boa noite, pessoal. A minha pergunta era Guilherme. Eu sou desenvolvedor e tenho uma startup que atua no âmbito da saúde na área de doação de sangue.
Eu Show. gostaria de saber lá no Rio Grande do Sul, como é que tem sido essa interoperabilidade de lidar com os bancos de sangue, como é que tem sido feito essa gestão dentro dos hospitais, se há algo sobre isso, como é que tá? Obrigado pela pergunta. Lá, a interoperabilidade ela passa por todos os dados de saúde das pessoas. Então, do banco de sangue, tem lá os consumos das bolsas, enfim, toda a administração de doadores, mas isso tem softwares que são específicos. Na verdade, não são softwares de lá, né? São softwares que são utilizados nacionalmente. Agora me fugiu aqui o nome dos dois mais que eu já ouvi falar mais, assim, de tanto estar em contato com hospitais. Mas para a interoperabilidade para os bancos de sangue, eu desconheço algum projeto assim, específico. Assim, a gente não tem nenhum projeto com bancos de sangue especificamente. A gente tem com os hospitais, com secretarias de saúde para várias coisas, para interoperando telemedicina. Lá, por exemplo, no município de Caxias do Sul, são 500 mil habitantes, tem lá tem a solução de telemedicina da Maxtech que a gente integra com a atenção básica. Mas o banco de sangue em si não Eu posso complementar uma dica para você que tem startup. Guilherme, ele é nosso parceiro. Valeu. Guilherme, ele é nosso parceiro em Interop. Ou seja, o FIBO ele pode ir simplesmente para um hospital e ser integrado ao sistema do hospital, mas quando eu estou integrado ao Fusion, que é a nossa integração, uma das nossas integrações, automaticamente eu estou integrado a todo mundo que usa o Fusion. Então, sua startup integrada ao Fusion faz com que você esteja pronto para entrar em qualquer hospital. Então, Guilherme é um parceiro super estratégico quando a gente pensa em como é que eu entro no hospital e consigo me conectar aos RPs, Altasia, etc. Todo mundo sabe que isso é difícil. Né, o pessoal da MV? Vocês fazem propósito para dificultar a vida da gente, né? Então, assim, quando eu me conecto ao Guilherme, eu estou automaticamente dentro do hospital, com tudo que eu preciso, entendeu? Então, Guilherme é um parceiro massa para pensar nessa interlocução aí. Viram vendedores cruzados. Você vem do Guilherme e o Guilherme vem de você automaticamente. Isso é top. Isso aí a gente já tem com SkyMed, que é um software para controle de anestesia para hospitais. A gente já tem com Mevo, com o próprio T-Clinic, enfim, daí com vários outros softwares. Que mais tem alguma dúvida? Boa noite, gente. Meu nome é Adiene. Não sou da área de tecnologia, né? Ainda não sou, mas com certeza irei ser. Eu coordeno um serviço de radiodiagnóstico do grande hospital daqui de Recife, filantrópico, 100% SUS, que trabalha com o sistema MV e sabemos toda a importância dessa migração da tecnologia, né? Me chamou muita atenção quando você citou a questão da interoperabilidade, o tempo, na jornada do paciente, as barreiras técnicas e as barreiras legais que estão impedindo que ocorra um avanço mais adequado. Trazendo um pouquinho para o meu mundo, né, do radiodiagnóstico, uma rastreabilidade, que foi muito o que você trouxe, Antônio, como IA rastreando doenças, né, e trazendo, diminuindo, encurtando esse tempo no diagnóstico e no tratamento do paciente, na jornada do paciente. Isso é muito importante para tempo, realmente, e centralizando o paciente no processo. Mas me chamou bastante atenção e eu queria saber, existe IA para melhorar esse tempo e que essas barreiras éticas e legais a gente consiga melhorar, evitando tanto desperdício, né? Porque quando a gente fala de diagnóstico por imagem, a gente tem exposição de reexposição de pacientes a exames que poderiam ter sido diagnosticados e tratados em tempos menores. A gente tem erros técnicos operacionais que implicam um diagnóstico errado do paciente. E de quem seria a responsabilidade? Então, implica aí uma barreira, né? Uma barreira legal, uma barreira técnica também de infraestrutura. A questão do mais médico hoje, você trouxe aí tudo aquilo que está muito evidente, né? No mercado, no Ministério da Saúde, que está investindo nisso. O quanto a IA vai trazer esse benefício, né? O paciente, ele está lá no sertão, ele não tem a possibilidade
de ter acesso a especialista, e ela está trazendo isso, mas o que me chamou mais a atenção de fato foi, existe a possibilidade da gente melhorar essas barreiras éticas e legais para o tratamento mais rápido para o paciente? Desculpa se eu falei muito, realmente se foi redundante, mas acho que eu Não foi boa a esse. pergunta, essa foi ótima. Acho que dá margem para duas respostas, né? Do ponto de vista de interoperabilidade e do ponto de vista de IA. Mas com certeza, integrando a jornada, integrando os sistemas, a gente começa a ter uma visão diferente da jornada do paciente, né? Com início, meio e fim. Entendendo os gargalos, porque a gente vai começar a medir os tempos, né? Então, de cada passo da jornada. Desde o momento que ele procura a primeira consulta até passando ali pelo diagnóstico, como eu mostrei, né? O acompanhamento no final, depois do tratamento, enfim. E uma vez que eu tenho essas... Porque isso é feito por diferentes instituições, né? Hoje, por exemplo, a saúde... Quando a gente fala de pacientes de saúde pública, 52% das internações, dos procedimentos são realizados em instituições privadas. Então, hoje, só 48% é instituição pública. O resto já é privado e aí são com sistemas diferentes, tecnologias diferentes e instalações diferentes. Pode ser NV, mas são duas instalações diferentes. Então, para a gente ter uma visão de jornada de paciente, quem vai impactar diretamente nessa questão dos tempos, a gente precisa ter isso integrado. Então, a interoperabilidade é a base para que a gente comece a falar de inteligência artificial para acelerar. Então, a gente integra e a gente começa a enxergar onde é que está parando, por que está parando. E aí a IA traz possibilidades de melhoria. Eu vou deixar o Antônio dar a resposta da IA. Não, foi perfeito. Inclusive, assim, a gente tem já resultados de melhoria de filas e etc. utilizando IA, que é porque o Guilherme estava conversando até lá fora. Como é que a gente melhora essa fila? Como é que a gente gera melhor essa fila? Quando a gente fala do aspecto legal que você trouxe também, um aspecto ético legal, eu acho que existe uma grande barreira ainda de cultura, mindset, medo de tirar o humano do loop, do humano não estar mais dentro daquele processo. Toda vez que eu apresento um projeto da FAV, tive um simpósio brasileiro de oftalmologia 2 semanas atrás, e a primeira coisa que o pessoal perguntou para mim foi: mas Antônio, qual é a acessibilidade do sistema? Quantos falsos positivos você dá? Quantos falsos negativos você dá? E se o teu diagnóstico não for tão preciso e deixar uma pessoa que precisa sem ser referenciada? Aí eu perguntei para ela: quantos pacientes são tratados em Serra Talhada hoje? Ou na Amazônia? Ou em lugares que não tem um especialista? Sério. Então qualquer coisa que eu melhore de 0, eu já estou ganhando. Ponto. Mas não tem essa. Então, ou você leva especialista para todos os campos, ou se eu de 100 pessoas eu acertar metade, eu estou botando 50 pessoas que querem perder a visão para dentro do processo. Só que isso é cultura. Colocar isso na cabeça de um médico, de um legislador, etc., é muito complicado. Obviamente. Aí, lógico, aí o que a gente faz? Trabalha para melhorar as precisões, a acessibilidade, a especificidade do sistema para conseguir dar melhores resultados. Mas se perde, às vezes, a perspectiva da utilidade, da entrega de valor de fato que está sendo gerada ali, em detrimento da cultura e a amarração mental e legal do processo. Um segundo ponto que foi muito, assim, a gente tem muitas críticas, como sempre, e precisa ter, e é natural que tenha, a lei da IA. Mas ela é uma lei muito bem-vinda e ela criou os sandbox operacionais para a gente poder testar esse tipo de modelo. Ou seja, ter alguém no Ministério da Saúde me olhando, aplicando aquela técnica para entender que eu estou gerando resultado e eu não sou um aventureiro gerando problemas, entendeu? Então, a gente tem um sandbox que possa trabalhar fora da linha reta que está especificado e que existe alguém regulando você enquanto você está fazendo isso, aumenta a velocidade das amarras legais, se desfazer das amarras legais e abrir a mente do ponto de vista ético daquele profissional, daquela cultura que está estabelecida no local. Então, eu acho que a gente tem caminhado. A lei da IA brasileira está muito bem feita, com todas as críticas que a gente possa ter para ela traz um bocado de coisa prevista que a própria lei europeia traz, a própria lei americana traz. A gente é mais conservador, feito a Europa, que realmente colocou uma coisa mais conservadora, podia ser menos conservador, mas não está ruim. Não dá para dizer que está ruim, a gente está caminhando. Melhorando. Vamos tentar fazer com que a coisa melhore nos próximos anos aí. Só um comentário. Um bocado falou-se de blockchain. Sim. Também não sou especialista, tá? Mas só para dar o lado hospitalar, legal e real. Um
acredito que um dos motivos pelos quais blockchain não tem adesão em termos de prontuário médico tem a ver com a não editabilidade e não exclusão. Não podes editar, não podes excluir. Ok. Boa. Então, ao não poder editar e não poder excluir, traz uma série de constrangimentos que o paciente não pode excluir nunca por exemplo, o prontuário médico dele. Ele tem direito a isso. Tá? Ele não pode editar e às vezes inevitavelmente, embora não seja, talvez nem sei se legal, nem muito menos correto, mas vai que o médico descreveu erradamente, fez errado, quer ajustar mais na frente, quer... E depois não quer chegar. Aquilo fica exposto. Então, o quanto é que no hospital um médico se quer expor? E qual é o ser humano que não quer uma avaliação? Primeira, não repensa, não faz, e por aí vai, né? Então, falamos de médicos, falamos de pacientes, então, o porquê da não adesão do blockchain é uma suspeição. Estás-me falaste, eu fiquei pensando também porquê, e eu imagino que pode ir por aí não só, mas também o motivo de não utilização de blockchain, ou não adesão, mas eu não conheço nenhum caso, só devem ver que está por aí, não sei quem são, mas precisam muito mais de prontuário médico, e eu não conheço nenhum prontuário médico de mercado que utilize blockchain, né? Então haverá motivos para isso, né? Depois tem a ver com o custo também, imagino, né? Porque prontuário carrega uma quantidade massiva de informação, de dados, de imagens, etc e tal, nem tratar não fica muito barato, né? Feito pela LLM, isso era só que um aporte. Não Só por deixando claro uma coisa, Álvaro pode falar com propriedade disso, ele é sócio do filme, mas ele foi diretor do Real Hospital Português durante 10 anos. Tá? Então, assim, tem propriedade completa e total para falar do processo dentro do hospital. Acho que nessa questão do blockchain, assim, os grandes projetos de interoperabilidade de dados clínicos, eles são pautados pela HL7, que é uma organização não governamental que definiu lá os padrões de HL7 2.4, 2.7 e o próprio FHIR, né? Então, e hoje que é utilizado aqui pelo Ministério da Saúde, é utilizado em grande movimento massivo nos Estados Unidos e em outros países também, muito difundido no meio da tecnologia para a saúde, e eu acho que isso é uma grande barreira para o uso do blockchain. A outra daí que eu entendo é a questão da infraestrutura, que até hoje o acesso a um prontuário, imagina uma rede que vai ter vários nós e vai demandar ali uma consulta a vários locais ao mesmo tempo. Essa estrutura ela tem que ser bem dimensionada. Mas eu sei que tem casos aí que usaram, tem um caso na África, se não me engano, que segundo o paper que fizeram ali é bem sucedido. Tem um caso, eu acho que no leste europeu também, eu não lembro exatamente qual é o local ali. Mas aplicação hospitalar? Existe aplicação, não aplicação hospitalar, existe interoperabilidade com blockchain. Uhum. E existe, já vi também o pessoal da Unicinos, que é a Universidade Vale do Sino lá do Rio Grande do Sul, que é uma universidade grande, eles têm um projeto lá de doutorado lá, baseado em blockchain para a saúde. Então tem muitos projetos, mas prática, assim, tem até um pessoal que importa, pega um JSON de um hospital, de vários hospitais, e junta em blockchain. Mas não é aquela extração no dia a dia, entendeu? Ele pega os dados, exporta os dados do hospital, bota numa base e gera um blockchain daquilo ali. E aí faz consulta como se fosse cada um com o seu, né? Então, assim, tem alguns casos, mas massivamente no mundo é o FHIR. E vai ser esses arquivos aí com esse padrão. Perfeito. Eita, agora vem a pergunta difícil, meu Deus. Professor, seja gentil. Queria agradecer e parabenizar aí a você pelo tema super relevante, né? Sempre parceiro. Uma coisa que eu queria trazer aqui é que existe uma riqueza de dados muito grande disponível na internet, certo? Isso aí, independente do qual seja o seu negócio, agrega muito valor. É impressionante, muito fácil. Então,
por mais simples que seja o robô que você faça para buscar informação, certo? Tem muita coisa super rica que dá para aproveitar. E sistematizar. O problema todo é sistematizar esse processo, né? A IA generativa ajuda nesse processo, tá certo? Criar os scripts, tudo isso. Né? Gostei muito da posição de Antônio, no sentido de que o pessoal usa LLM para tudo, né? Como se fosse IA. Né? Bota o chatbot do ChatGPT como sendo o sistema de IA para atender ao cliente. Mas daqui a pouco vai estar incorporado e tem empresa que já morreu por causa disso, né? Então, vira empresa feature, né, professor? Aquela empresa que é uma featurezinha que alguém acumula e morreu e matou a empresa. Muito empresa nossa. Então, eu estou há 37 anos, né? Então, assim, posso falar sobre isso. E um ponto que eu digo que é muito relevante para uma boa solução de IA é o entendimento do negócio, certo? Especificação de requisitos, levantamento de requisitos, né? Só que tem uma dificuldade, né? Eu já participei de palestras do professor Jaelson, Carla, né? E tem uma caixinha lá que para eles é um mistério, que é a parte probabilística, o entendimento do negócio. Isso aí é a parte mais difícil, efetivamente, e que eu faço com muita propriedade há tanto tempo, né? E aí, mas o entendimento do negócio faz uma diferença enorme nos resultados que você vai obter. Certo? Assim, eu sou um especialista em decisão binária, faço barba, cabelo, bigode, fui para Stanford por causa disso, né? Inclusive para medicina. E o pessoal faz 1000 firulas, mas você não usa deep learning? Eu digo, não, mas a regressão logística para mim resolve. Mas aí eu usando deep learning, professor. É uma deficiência enorme. Sim, mas eu tenho explicabilidade dentro de tudo. O primeiro modelo que eu faço, eu busco explicabilidade. Então, eu uso árvore de decisão, ferramenta fantástica de análise multivariada. Regressão logística, tem os coeficientes que são monotonicamente relacionados com a influência. E a parte que os cientistas não fazem bem, que deixam o valor ali na prateleira, que é a indução de regras, certo? Então, me tornei um grande especialista nessas coisas e hoje eu tenho uma empresa de Explainable AI para resolver grandes problemas, né? Não vou atrás de cliente, não. Os clientes têm que trazer as oportunidades. Mas aí... A gente conversa, professor. A gente conversa, ó. Mas aí, assim, eu gostei muito dessa visão e dos microprocessos que você faz. Isso. A automação. Eu não vou subir num prédio dando um passo no terceiro andar. Eu vou subir um degrau cada vez pela escala. Certo? Então, dividir o problema para chegar dentro de uma cadeia de valor, claro. Porque esse conceito é super importante. Eu faço isso nos meus empreendimentos, né? Construção de cadeia de valor para isso. Para poder sair do outro lado. Se cada semana eu vejo que eu avancei, eu vou saber que no final eu vou ter atingido um objetivo substancial. Muito maior. Isso. Mas parabéns aí a vocês, certo? Muito motivante. Obrigado, Paulo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Legal. Bom, pessoal, pelo horário. Só uma pergunta aqui, uma curiosidade. A gente foca muito nessa questão de prontuários, de organização, de fila, mas a gente esquece um pouco do estoque. Eita, né? É uma questão que a gente sofre, até a gente trabalha na distribuidora de produtos hospitalares e a gente trabalha tanto com o ramo privado como o público, inclusive com português e também com outros hospitais como restauração, entre outros. E a gente vê esse problema muito sério no controle do estoque. Por quê? De nada adianta. Assim, claro que adianta. Você ter um sistema muito correto, muito certinho, prontuário, de atendimento, tererê, mas não tem gestão de estoque. Isso, não adianta. Então, a gente, no processo de licitação, o que acontece? Às vezes, eles deixam acabar aquele material e eles ficam atrás, incansavelmente estressados atrás daquele material, né?
Então, a gente fica naquela situação. Às vezes a gente não tem o estoque. Na distribuidora a gente ganhou o processo licitatório, mas o processo licitatório, o empenho quando chega, a gente não sabe se vai ser agora, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então a gente não pode estar com estoque. E como é que faz para controlar isso no hospital? Então a gente tem esse problema entre hospital, distribuidor, os fornecedores da gente, e essa situação também do processo licitatório, que a gente está lá ó, disputando, é uma pequena distribuidora e tá um robozinho lá. Ó. Aí eu fico burlando ele, eu já burlei. Ele fica R$1,08, aí eu boto 1,7, aí eu boto 1,7, aí eu vou 1,3, aí ele fica, ele deixa doido, ele me deixa doido, eu deixo doido. Porque tem que comprar uma borradinha, mas Tatiane, a gente tem um cliente que é a Hebron, né? A Hebron é uma farmacêutica e a gente tentou resolver alguma coisa semelhante com isso. A boa notícia é a tecnologia para fazer a gestão de estoque, previsibilidade, etc., já existe. Ela é uma coisa bem estabelecida no mercado, usando IA ou não. Mas a gente tem como usar IA, por exemplo, para melhorar a previsibilidade do tipo, a gente tem uma endemia de bronquiolite, como aconteceu há pouco tempo. Então, obviamente, vai haver um consumo de determinados insumos e recursos mais acentuado. E a gente pode prever esses recursos e insumos sendo vazados. Então, há como fazer. Não é uma coisa difícil de se fazer. O que tem que se colocar na mesa? E aí o grande problema das empresas. Custo-benefício. É o retorno de investimento. É melhor deixar a Tatiane burlando o motor lá no coisa ou investir no mecanismo de IA para trabalhar. Isso é o grande problema hoje quando a gente fala de IA aplicada a negócios. Outra coisa. O que vai entregar mais valor para essa parte de gestão de estoque de vocês? É a previsibilidade? É conseguir ganhar a licitação com um preço otimizado? Porque você pode criar um robozinho para estar brincando com a licitação também. O cara joga lá o preço, você vai lá e joga um centavo a menos. Joga o preço e joga um centavo a menos. Isso foi um dos grandes pontos. O exemplo é diferente, mas é muito parecido com o conceito. Dificulta um pouquinho, porque veja, grandes empresas que tem investimentos altos, que colocam um robozinho, aí é complicado, porque tipo, não tem uma lei de licitação que diga assim, pode robô? Não pode robô. Isso. Você tem ou você não tem? Isso. Então você vai perder. Mesmo que mais na frente ele não suba, tipo... Mas vou dizer a você, robô é barato de fazer. Acho que você tem que achar só o fornecedor correto. Robôs são baratos, tem algumas técnicas que são baratas de fazer. Microjornada, lembra? Microjornada. Eu não preciso fazer um super sistema quebrador do universo. O que entrega mais valor para você? Dá um pontinho aqui. Vamos trabalhar nele. Vamos fazer um robôzinho somente para aquele ponto. Não sei se é do leilão, não sei se é disso ou daquilo. Mas a gente vai tentar entregar valor naquele pedaço onde vai entregar o resultado para você. E com a economia que você faz, você passa a reinvestir em outros mecanismos que vão aumentando. Essa é a lei básica quando você fala de pequena e média empresa, no final das contas. Entendeu? Só me dar de 10, 30 segundos. Quando se fala em tecnologia, e o António falou sobre isso, a IA trabalha em cima de dados, os dados têm que ser confiáveis. Isso. Tem uma coisa básica, é que estoques são controlados por pessoas e tem processos atrás. Então tem que ver se o estoque real bate com o estoque virtual. Às vezes o cara só sabe que não tem estoque, quando chega lá para abrir não tem mais nada. Mas alguém me tirou, não deu baixa, desapareceu. Então isso é só um dos motivos, tem vários, tá? Mas só para não esquecer que antes da tecnologia tem pessoas e processos. Perfeito. Só fez isso, desculpa lá. Bom, obrigada, pessoal. Estamos encerrando agora a nossa reunião. Novamente, queria agradecer ao Guilherme, agradecer ao Antônio que veio aqui participar, que falaram muito bem desse tema, que é um tema tão importante aí pra gente. Confesso que até eu fiquei mais por dentro, me interessei. Mas queria agradecer a todos e queria convidar vocês para vir aqui na frente para que a gente consiga tirar uma foto. Mas antes, vocês querem falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Não, só agradecer. Muito obrigado. Desculpa, Guilherme. Não, olha, eu até já desliguei o microfone. É isso, assim, agradecer, a gente sabe que é duro, a jornada da gente durante o dia é dura, e a gente ficar aqui até 8 horas da noite batendo papo é complicado, mas eu acho que foi bacana, né? Eu acho que tem uma troca aí, e vocês ficaram com nossos contatos para fazer a conexão que precisa, tá? Pinga lá, porque é o maior prazer do mundo de ajudar como precisa. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite.